Bom, eu vou deixar essa aula gravada, tá? A respeito do último conteúdo que nós vimos, que foram sensores de nível, tá ok? Beleza? Eu falei sobre sensores de nível, eu falei do sensor ultrassônico, tá? Que ele é movido justamente pelo princípio de funcionamento da velocidade do som, e o sensor de nível por pressão hidrostática, certo? Neste caso aqui, ele obedece o princípio de Steven. Eu vou mostrar agora para vocês como que funciona. Beleza? No meu rascunho aqui, esse sensor de nível, ele funciona a partir do princípio de Steven, que diz o quê? Que a pressão num determinado ponto vai ser igual que a pressão atmosférica mais a densidade desse fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, certo? Pois muito bem. Então o que que acontece? Lembrando que pressão é igual a força sobre área. Este sensor, ele vai captar justamente o quê? A altura com que o fluido ele está se movimentando, certo? E neste caso aqui, a altura ela vai ser diretamente proporcional à pressão. Não, inversamente proporcional à pressão, desculpe. Por quê? Porque quando eu falo de pressão, eu sei que força é massa vezes aceleração, mas se a minha, a minha altura não variar, a minha área ela pode ficar desta forma, com altura elevada ao quadrado, base vezes altura, dependendo, ou base vezes altura dividido por 2, dependendo daquilo que você quer tratar, certo? Mas você pode deixar como a base constante e influenciar diretamente na altura, beleza? Então, muito bem. O que que acontece? Então, neste caso aqui, eu tenho que a pressão vezes a altura pelo quê? Pela densidade deste fluido, né? Que está o quê? A uma temperatura ambiente. Isso aqui influencia diretamente. O que que acontece? Isso aqui é muito utilizado, principalmente em produção de energia elétrica nas grandes represas, onde, através do fluxo ou do nível aqui presente, você vai variar o que? O valor da pressão. Se eu tenho uma altura muito grande de fluido, então a pressão vai ser o quê? A menor possível. Neste caso, isso aqui pode ser tratado como um manômetro também, manômetro digital, tá? Beleza? Então é isso aqui que nós temos para captar a medida de um sensor de nível, uma situação prática que nós temos na indústria. Os sensores de vazão, eles já são um pouco mais restritos, né? Porque muitas vezes o que a gente vê na indústria é que os sensores de nível, muitas vezes eles pegam o sensor de vazão.
né, o trabalho que eles desempenham, pegando o sensor que está em alto e em baixo e faz a sua diferença, você calcula o quê? A vazão que esse líquido tem. Mas, quando se é utilizado um sensor de vazão, perdão, numa turbina, por exemplo, ele é constituído por um rotor montado numa tubulação. Muito bem. Aqui embaixo eu tenho o esquema dele. Aqui eu tenho o sensor de captação do sinal, as pás magnéticas e aqui o fluido que vai saindo o quê? De um ponto de linha de fluxo inicial até o outro sentido. É isso aqui que explica realmente o efeito Magnus na hidrodinâmica, certo? A rotação, por exemplo, quando um jogador joga uma bola em direção ao gol, por que que ela rotaciona no ar? Muito bem. O que que acontece? O que que é o efeito Hall, como ele diz aqui? O efeito Hall, o efeito Hall nada mais é do que você fazer surgir e alimentar um campo elétrico quando surge de primeira um campo magnético. Pergunto para vocês, tem como comprovar isso matematicamente? Sim, mas só que você tem que dispor de ferramentas como derivada integral e derivadas do tipo parcial para que você entenda isso. Mas se um dia perguntarem para você se na teoria isso funciona, se isso acontece através do efeito Hall, você pode afirmar com certeza que sim, certo? E voltando novamente, o que que é o efeito Hall? É o surgimento de um campo magnético que através dele, movimentação dele, surge também um campo elétrico. Uma coisa está associada à outra. Por quê? Voltando ao meu rascunho, porque nós temos uma famosa expressão que diz que se temos um campo elétrico atuante dividido por um campo magnético também circulante, isso aqui vai me dar o quê? A velocidade da luz. E não se engane, né? Neste caso aqui, tem gente que também já me perguntou isso. Mas, professor, isso aqui, a velocidade da luz aqui, ela vai funcionar como partícula ou como onda? Vai funcionar como onda. Nada como partícula. Partícula é outra coisa. Isso aqui vai andar como onda. E é isso que o sensor ele vai captar. Ele vai pegar, né? Deixa eu ilustrar aqui melhor. Eu tenho aqui um gráfico, por exemplo. E o que que acontece? Eu vou fazer o quê? Um, um esquemático do que acontece com uma onda, certo? Vou deixar aqui de vermelho. Vou deixar de vermelho e com uma espessura maior. Beleza. Suponhamos que isso aqui seja o quê? Uma função de onda, certo? Pois muito bem. Quando você lida com materiais do tipo elétricos e ou magnéticos, você tem que ter a noção seguinte, que o elétron, ele é apenas uma das muitas pequenas micropartículas ou miripartículas que um átomo ele pode ter. Para se determinar a probabilidade de achar uma partícula, você tem que recorrer a esta equação. F de n, que é o número de partículas que você vai recorrer, que vai ser igual ao quê? A n zero, este número elevado a zero, de primeiro, o número de Euler, menos a energia, dividido por uma constante termodinâmica, que é a constante de Boltzmann, pela temperatura. Mas, professor, onde é que eu acho isso aqui? Você acha na disciplina de materiais elétricos, certo? Pois muito bem.
Se eu tenho um material que ele é condutor e ele emite essa função de onda, o meu sensor ele vai captar os pontos de máximo, os pontos de máximo e também o ponto de mínimo. Mas só que não é somente dessa onda, é de todo o ciclo também dela, porque o ponto de máximo e o ponto de mínimo são justamente o que? A completude de um ciclo dessa onda. Por exemplo, eu saio aqui de um ponto A, por exemplo, e vou até o ponto B, essa onda, ela já fez o quê? Um ciclo. E como a gente calcula isso? Constante é igual a 2π dividido pelo comprimento de onda. Pois muito bem. E é por isso que a gente vê na eletricidade, fazendo um adendo aqui, né? Que a gente sempre calcula o quê? A amplitude dessa função. E o que que a gente utiliza? Números complexos. Pois muito bem. Então, no caso, é isso aqui o que funciona. Para você descobrir a possibilidade de que este número dessa partícula vai ser encontrado, você tem que ter o quê? Uma dimensão de onde você tem que ter o quê? A energia que você está alimentando esse material, juntamente com a temperatura com que ele está submetido. Outro ponto, né, que a gente tem que falar aqui é que o sensor, principalmente o sensor eletromagnético, como eu falei para vocês, ele funciona a partir da lei de Faraday. Vou ter que trocar de cor aqui. Ele funciona a partir da lei de Faraday, lei da indução de Faraday, lei da indução, lei da indução. E como que funciona a lei? Eu tenho uma diferença de potencial que vai ser igual a menos o valor do número de espiras vezes o valor do fluxo magnético pelo valor do tempo que ele vai estar atuando nessa estrutura, certo? Pois muito bem. Essa aqui é a lei da indução de Faraday. É essa lei que promove o funcionamento de transformadores e retificação de outros circuitos também. E também sensores do quê? Do tipo eletromagnético, onde você tem uma chave eletromagnética também, que ela aciona, ele pode estar normalmente fechado ou normalmente aberto. Pois muito bem. O que que acontece? Fisicamente, o meu fluido, ele vai passando por entre essas pás, ele vai se passando por uma transformação que de se tornar mais simples o seu permear e a sua trajetória aqui por dentro, devido ao fato de que, porque isso aqui é se o líquido ele é muito viscoso, por exemplo, nós temos que levar em relação que há o espaço entre essas camadas, mas também a velocidade que ele está sendo inserido. Pois muito bem. Como essas turbinas elas são magnetizadas, essas pás são magnetizadas que fazem com que surja o efeito Hall.
tendo o quê? Um campo magnético girante e depois um campo elétrico atuante. Quando essas pás elas são movimentadas, tem aqui o que a gente chama de velocidade angular. Tudo isso diretamente ligado ao campo magnético e está sendo atuante dentro dessas pás. Isso faz com que depois o fluido ele passe a vir com linhas tangenciais sensíveis, em que o cosseno delas é de 180 graus. Pois muito bem. Neste caso, aqui nós temos um sensor desse tipo de nível, certo? De vazão, perdão. Aonde que se utiliza muito isso? Aqui na nossa realidade, a Saneago, como eu trabalhei lá, ela utiliza muito, principalmente na questão de esgotos, tá? Esse tipo de sensor. Outro ponto também, na distribuição de água, certo? Esse sensor aqui, ele funciona, né, a partir do que? O líquido está entrando aqui, passa pela pá magnética internamente e sai do outro lado. Resumo, qual que é a vantagem de se utilizar ele? A vantagem de se utilizar ele é que ele controla a velocidade de entrada e a velocidade de saída por meio de campo magnético. Outro ponto importante que todos nós aqui temos que entender são os sensores ópticos de vazão. E vou voltar ao meu rascunho novamente. Como que funciona isso aqui? Um sensor óptico, ele funciona a partir da lei de Snell. Lei de Snell. Que diz o seguinte, que o índice de refração de um material, N1, ele é igual ao seno do ângulo formado neste material, que vai ser igual ao índice de refração no segundo material onde ele está sendo incidido, vezes o seno deste segundo material. Pois muito bem. Essa aqui é a lei de Snell. No caso, como eu tenho que fazer com que o meu sensor ele capte o maior ângulo possível, o meu primeiro sensor aqui, ele tem que ter o seno máximo, que é o seno de 90 graus, ele tem que chegar a 1. Então, como que funciona? O índice de refração do primeiro material, dividido pelo índice de refração do segundo material, tem que ser o quê? Igual ao seno desse segundo material. Como que funciona isso? Funciona a partir da seguinte manobra. Eu tenho uma superfície lisa, eu tenho uma superfície lisa. E o que que acontece? Eu vou incidir um feixe de luz nessa superfície, que eu vou deixar aqui como vermelho. Muito bem. Eu vou fazer um traçado desta forma, mostrando que a divisão entre a entrada e a saída desse ponto. Pois muito bem. Se eu incido se eu incido esse raio neste ponto A, quando ele chegar nesse segundo meio, ele vai fazer esta configuração. Ele vai se prolongar com um ângulo θ2
menor que o θ1. E por que que isso tem que acontecer? Por causa que, se isso não acontecer, o material ele não sofre reflexão total. O que que é reflexão total? É um fenômeno físico em que o ângulo de incidência ele tem que ser maior do que o ângulo que está sendo incidido nesse meio, a fim de que se determine a projeção da luz e que venha a ser o quê? Captado através de um campo elétrico. Neste ponto, no sensor, porque a luz ela é polarizada. Então, todas as vezes que falar para você que a luz ela é polarizada, é uma luz que tem efeito de campo elétrico. E é assim que funciona. Se eu tenho esse ponto aqui e eu quero determinar a proximidade dele, vai ser incidido um feixe de luz. O ângulo θ1 ele vai ter que ser maior do que θ2. E quando isso acontece, o meu raio, a minha projeção do raio, vai incidir até esse ponto P que eu quero determinar. Isso influencia diretamente na velocidade desse raio, onde eu tenho aqui o índice de refração, que é igual à velocidade da luz, dividido pela velocidade com que esse raio vai se propagar. Então, isso aqui influencia diretamente, e é por isso que funciona, e é assim que funciona o sensor óptico, ok? Então, voltando a meu raciocínio, os sensores ópticos de vazão, eles funcionam dessa forma. Eles são muito precisos e muito utilizados, principalmente na indústria automobilística, certo? São através deles que se determina o que? Sensores de aproximação, de estacionamento. Através deles se determina também a quantidade de combustível que tem dentro do carro. São esses sensores que são utilizados para essa finalidade, porque eles estão submetidos a um feixe de luz polarizada, que é uma luz que está sendo submetida ao quê? A um campo elétrico. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Nós temos o princípio de funcionamento desse circuito, onde aqui eu tenho um motor com pás rotacionárias, onde aqui o fluido pode ser um ar ou um líquido, por exemplo, um gás como fluido, ele vem, ele faz com que há um sincronismo nessas pás, fazendo com que surja aqui uma frequência angular e uma velocidade angular, e o sensor aqui capta através dos sinais o tempo de descanso e também de rotação em cada ponto. O transmissor, ele então envia essa ordem para o sensor e o sensor envia para o ponto de comando através via luz, tá ok? Então, é isso o que acontece. Como resumo, nós vimos sensores do tipo capacitivos, sensores do tipo indutivos, sensores de nível, de vazão e de pressão. Um ponto muito importante que tem no material de vocês que está disponibilizado na plataforma são os sistemas de automação de máquinas e processos industriais. Beleza. Um material muito utilizado na indústria são os relés, certo? Esse dispositivo ele tem como finalidade comandar circuitos elétricos de saída, de controle e de entrada. Como que funciona? Vou voltar aqui ao meu rascunho. Como que funciona? Eu já havia dito que dentro da indústria nós temos uma coisinha chamada funções de transferência, principalmente na questão da automação. Função de transferência.
transferência. Como que funciona? Eu tenho uma equação, um sinal que vai mexer na minha função de transferência. Através desse ponto, ela pode ir para um dispositivo de acionamento que visa o quê? Uma malha fechada, onde eu vou ter um pequeno sinal de erro e ela vai voltar ao estágio inicial. Aqui eu tenho a entrada desse sistema. Aqui eu tenho minha função de transferência da planta. Aqui eu tenho a minha saída. E aqui eu tenho minha realimentação. Pois muito bem. O relé ele tem essa finalidade de comandar esses circuitos. Por exemplo, eu vou pegar um circuito de corrente alternada. Onde eu tenho aqui, vou colocar aqui um resistor. Aqui eu vou colocar um capacitor. Vou colocar um outro resistor aqui. E aqui eu vou levar o quê? Colocar um indutor, certo? Aqui uma resistência R1, um VS em alternada, um R2, um capacitor e aqui eu tenho um L. Dependendo do circuito com que você for lidar, aqui você vai lidar com o quê? Você vai lidar, pode ser com um pequeno transformador. E o que que acontece? O relé, ele vai fazer com que haja a abertura ou fechamento de uma chave nesse transformador. Ele vai fazer com que haja uma abertura ou então fechar essa chave, certo? E o que que pode acontecer? A partir de uma fração de pequenos segundos, ou microsegundos, ou milissegundos, que ele vai fechar quando for menor que zero, eu vou fazer com que aqui surja um campo magnético entre o meu indutor e o meu transformador, correto? Então, o relé ele tem essa finalidade de não fazer com que o meu campo magnético ele seja ou muito grande ou muito pequeno. Por quê? Porque se eu tenho um campo magnético nesse ponto, eu vou ter também um campo elétrico. E se eu tenho um campo elétrico, isso vai influenciar diretamente na passagem de corrente para mais ou para menos, a partir da lei de Ampère. Lei de Ampère. Então,
O relé, ele tem essa finalidade. Ele controla os circuitos para que não haja nenhuma elevação muito grande de campo elétrico ou de campo magnético sucessivamente. E também uma sobrecarga ou então uma falta de carga por falta da corrente elétrica. Muito bem. Voltando ao material, esse dispositivo eletromecânico, ele é muito utilizado para quê? Bobinas de eletroímã, armadura de ferro fixa e móvel, conjuntos de contatos, mola de rearme, terminais de conexão. Aqui vocês estão vendo justamente o que acontece. O princípio de funcionamento aqui do relé, ele funciona a partir de duas leis, a lei da indução de Faraday e a lei de Ampère. Pois muito bem, o que que acontece? Eu tenho aqui uma bobina, uma armadura física, certo? E aqui uma armadura móvel que está envolvida. Esse arame, ele só vai fazer com que haja aproximação ou distanciamento quando há o quê? Quando há variação de eh, quando há variação de diferença de potencial aqui nesse caso, certo? Quando vem a partir de ser alimentado pelos terminais. Aqui você tem um contato físico e aqui você tem o quê? Duas placas que funcionam o que? Mediante ao funcionamento do campo magnético circulante dentro dessas bobinas, tá ok? Dentro dessa bobina. Quando a corrente elétrica circula através da bobina, dá origem a um campo magnético. Isso aqui quem estipula é a lei de Faraday. A armadura móvel é atraída por essa força. No caso, isso aqui já é o quê? Você tem que lembrar da força de QVB, né? Deixa eu ver se eu volto. Isso aqui tudo é determinado pela força de Lorentz, que a força de Lorentz é a força magnética, em que eu tenho a quantidade de cargas, a velocidade pelo campo magnético atuante nesse circuito, tá ok? Através dessa equação aqui que você determina isso. Muito bem. Então, nós temos aqui um circuito, por exemplo, né, uma chave, que ela está aberta, e a partir disso aqui, você pode fazer com que o relé ou ele abra a próxima chave do próximo circuito, havendo carga na lâmpada, ou então fazendo com que essa carga o quê? Não apareça, certo? O relé, ele é muito utilizado para determinar o quê? Acionar cargas de baixa potência, certo? Professor, isso aqui é muito importante em que sentido? Isso aqui é muito importante, principalmente em máquinas industriais, como motores, por exemplo, e se você não tiver transistor funcionando muito bem, se você não tiver um indutor que pactua como que está sendo alimentado o campo magnético, e se você não tiver um relé que controla essas chaves, isso aqui pode dar muito problema para você. O relé, ele surgiu justamente com isso, em que ele impede com que correntes muito elevadas atrapalhem o dimensionamento e também o seu funcionamento das suas máquinas, tá ok? Pois muito bem. Aqui eu tenho um outro circuito, onde eu tenho um transistor, um relé e um motor de uma máquina industrial, certo? Qual que é a finalidade do transistor? A finalidade do transistor é fazer com que ele dê mais impulso, amplifique a corrente, tá ok? Então, se a corrente vier muito baixa a partir desse resistor, o transistor ele tem a finalidade de amplificar. Se ele vai amplificar, é o relé que vai determinar o dimensionamento dessa amplitude da corrente e que vai acionar um campo magnético aqui e vai fechar a chave ou não, certo? Pois muito bem. O relé, ele pode vir com a configuração, dependendo daquilo que você for trabalhar, normalmente aberto ou normalmente fechado, tá? E como características importantes, o que que nós temos aqui?
Ele permite o acionamento de mais de um circuito ao mesmo tempo, certo? Isso aí economiza muito. A tensão da bobina ela pode ser diferente, mas o relé ele tem a finalidade de controlar os sinais de corrente contínua e também de corrente alternada, tá? O relé também ele tem a finalidade de proporcionar isolamento e segurança para suas máquinas. Porque o que que acontece? Quando você lida com campo elétrico e com campo magnético, você está lidando com ondas eletromagnéticas que viajam na velocidade da luz, como naquela equação que eu demonstrei aqui para vocês. O que que acontece? Tudo isso imprime a seguinte característica. O relé, ele tem como finalidade de fazer com que haja maior segurança, assim como o diodo e como um transistor, só que tem um porém. Ele aciona justamente o quê? Correntes mais baixas de intensidade, não tão altas. E é por isso que os relés hoje em dia eles atuam no setor de eletromagnetismo, na luz e também de movimentos, como nós vemos aqui, os relés térmicos, os relés fotoelétricos, que tudo isso vem a partir do efeito fotoelétrico, ok? E nós temos os sensores de presença que nós vemos hoje, tá? A partir do movimento da pessoa, ele capta as vibrações e também a temperatura dessa pessoa e ele aciona uma luz, ok? Uma luz dita polarizada. Não se esqueça disso. Contatores. Os contatores, eles são dispositivos muito importantes no comando eletromecânico, justamente porque eles são capazes de conduzir ou então interromper as condições em condições normais do circuito. A finalidade deles nada mais é do que fazer com que o campo magnético ele seja interrompido quando ele faz o quê? O seu ciclo numa mola por um determinado tempo. Pois o que que acontece? Quando você tem um campo magnético atuando numa espira, por exemplo, existem aqui o que nós chamamos de correntes de Foucault ou correntes parasitas. Isso aqui tem a finalidade de o quê? De diminuir o tempo de funcionamento desse material que nós chamamos de esterese. Então, a finalidade de um contator é justamente para isso, fazer com que a esterese seja a mínima possível, ou seja, o desgaste também do material seja o mínimo possível, e que ele possa, sim, oferecer, juntamente com isso, uma questão de segurança, uma chave para isso. Aqui nós temos um exemplo nítido e clássico do que nós temos de um contator, tá ok? Muito utilizado em circuitos do tipo pneumático, tá? E cuja simbologia nós temos aqui a bobina, o núcleo físico, móvel, contato fixo e contato móvel. Tudo isso funciona a partir da lei da indução de Faraday, porque eu tenho uma mola, eu tenho uma bobina aqui dentro, ok? Aqui nós temos uma outra simbologia em que nós temos o que? Três contatores, certo? E são muito utilizados também para correntes elétricas para alimentar motores, né? Principalmente isso aqui é muito utilizado, principalmente no setor de quê? De bloquear circuitos auxiliares de comando, né? Por exemplo, em presídios, uma das formas que nós temos de interromper o sinal que os meliantes mandam para o seu pessoal aqui fora é justamente fazer o quê? Bloqueadores de sinal. Os bloqueadores de sinal, eles têm também a finalidade de contatores, principalmente isso, onde se trava a partir do que? Do bloqueamento desses circuitos de comando, ok? Os contatores, eles apresentam as seguintes características: são comandados à distância, possuem uma grande vida útil, requer pouca espaço para montagem, além de vida útil, também a sua manutenção é muito barata, não é tão cara, tá? E sua operação, ela custa na faixa de 85 a 110%, dependendo da tensão nominal. E isso aqui é muito utilizado em circuitos do tipo pneumático, tá? Onde eu quero enviar, por exemplo, um aumento de velocidade, utilizando as técnicas pneumáticas, então, ou então acionamento de motor, eu posso utilizar também um contator,
eu utilizo um contador, porque ele vai determinar o tempo de abertura e também o tempo de fechamento que essas chaves irão ser acionadas ou não, tá? Na próxima aula eu quero falar sobre acionamento de motores CC e de passos, tá ok? Então fica na página 43. Muito obrigado.